Olá, Oi, tudo bem, Eric? tudo? Muito bom estar aqui contigo nesta oportunidade. Excelente. Então a gente pensou em estudar, né, o capítulo 25 do livro dos médiuns, né? Exatamente. Perfeito. Então acho que a gente pode começar fazendo uma leitura inicial. Você quer fazer? A gente varia? Tudo bem, então vamos lá, tentar resumir nesse intervalo de hora que o capítulo é extenso, contudo muito importante, não é, Eric? Como introdução, devemos dizer que ele, lamentavelmente, por razões que não vem ao caso especificar, é um texto do Livro dos Médiuns pouco estudado, a despeito de conter uma técnica que é elementar no método que Kardec nos legou para conversar e aprender, né, no diálogo com os espíritos, né, com os ditados daqueles desencarnados que se comunicam graças à lei de mediunidade, ou lei de comunicabilidade. Então, podemos adotar, sim, a gente começa pelo 269, não é isso? Exatamente. 269. Neste 269, Eric, você observa que Kardec já começa respondendo à indagação daqueles que se perguntam, mas conforme a gente vê por aí afora no movimento, não é melhor aguardar que os espíritos se manifestem? Não é de se empregar no método a comunicação exclusivamente espontânea? Então Kardec diz no 269, olha, tem pessoas que desde o meu tempo pensam que é assim, só que eu acho que é um erro. E ele diz o porquê, né, que ele adota e recomenda que todos os grupos espíritas, desde o tempo dele aos dias de hoje, também o façam. Né? Utilizem de todo o método, empregando a evocação. Então ele diz os porquês. Né? Vamos aqui no 269. Ele diz, em nossa opinião, isso é um erro. Primeiramente, porque há sempre em torno de nós espíritos, as mais das vezes de condição inferior, que outra coisa não querem senão comunicar-se. Em segundo lugar, outro motivo, e mesmo por esta última razão, não chamar a nenhum em particular é abrir a porta a todos os que queiram entrar. Numa assembleia, não dar a palavra a ninguém é deixá-la livre a toda a gente, e sabe-se o que daí resulta. A chamada direta de determinado espírito constitui um laço entre ele e nós. Chamamo-lo pelo nosso desejo e opomos assim uma espécie de barreira aos intrusos. Sem uma chamada direta, um espírito nenhum motivo terá, muitas vezes, para vir confabular conosco, a menos que seja o nosso espírito familiar. Cada uma dessas duas maneiras, esperar que os espíritos espontaneamente se comuniquem pelos médios disponíveis ou empregar a evocação, tem suas vantagens e nenhuma desvantagem haveria senão na exclusão absoluta de uma delas. Então vamos fazer aqui uma parada para fazer a observação com base na explicação bem clara de Kardec, né? Que, para ele, a comunicação com os espíritos deve ser metódica, não pode ser, não é de qualquer jeito, não pode ser movido pelo entusiasmo, não pode ser movido pela curiosidade, porque se soube alguém médium e, portanto, é capaz de dar ensejo aos fenômenos e às manifestações inteligentes, que isso pode ser feito assim à toa. O Livro dos Médiuns todo consubstancia um manual para a prática espírita das comunicações. E Kardec diz, olha, os espíritos podem se comunicar espontânea ou por evocação. O que é evocação, né? Para começo de conversa, para os nossos amigos iniciantes. Evocação é o chamamento, né, de determinado espírito, né?
Você pode nominalmente chamar determinado espírito, por exemplo, numa reunião mediúnica, se a gente for querer se comunicar com o Santo Agostinho, a gente nominalmente vai evocar São Agostinho, né? Claro que não diretamente. Kardec, antes de evocar determinado espírito, ele se comunicava com o anjo da guarda do médium, com o guia da reunião, para saber se era possível tal ou tal evocação, né? Mas é exatamente isso que o Rui explicou. Como Kardec diz, tanto a comunicação espontânea quanto a evocação direta são indispensáveis, né? Só haver inconveniente na exclusão de uma delas. Então é preciso utilizar as duas, né? Infelizmente, no movimento espírita brasileiro, às vezes se exclui a evocação, né? Sendo que para Kardec era essencial. Porque, como ele diz aqui, né? Quando você evoca, isso constitui um laço entre você e o espírito, né? Que cria uma barreira até para mistificadores e tal. Então, o que ele diz aqui, a chamada direta de determinado espírito constitui um laço entre eles e nós, né? Então, e nosso desejo constitui uma espécie de barreira aos intrusos, né? Então, é um meio até de se prevenir, né? Da mistificação e tudo mais. Então, tem muitas vantagens na evocação, né? E ela deveria ser mais praticada no movimento espírita. O que acontece é que tem alguns adeptos que pensam assim, olha, eu não tenho muita condição de verificar a eficácia do chamamento que é a evocação. Eu receio ser enganado, eu receio atrair espíritos que não estariam aqui na reunião se não fosse essa minha tentativa de evocar não apenas espíritos de personalidades famosas e antigas, como disse o Eric, mas principalmente os espíritos familiares daqueles com quem convivemos aqui na Terra, outrora, nesta mesma encarnação, e que precederam no retorno ao mundo dos espíritos. Deus vê com naturalidade, evidentemente, o desejo que temos de saber notícias, de nos comunicar com os nossos parentes. E ele possibilita pelo Espiritismo que possamos fazê-lo utilizando da evocação, mas resolvendo essas dúvidas, esses grilos, não é, Eric? Com que algumas pessoas desistem sem começar, não é? Porque alguém já falou nesses termos, muito cuidado, olha os espíritos mistificadores, muito cuidado, você está sendo pretensioso, você está sendo incrédulo. Tem gente que acha que querer falar com ente familiar, desencarnado, é descrença, é falta de fé em Deus. Na verdade, não é bem assim que a doutrina espírita ensina. É legítimo querer se comunicar com um fim piedoso, com um fim instrutivo, com um determinado familiar. A questão é que essas ideias precisam ser debatidas, precisam ser equacionadas. Por exemplo, essa coisa de só haver espírito se houver evocação. Isso é falso ou é verdadeiro? Como ele diz aqui na primeira linha, não é, Eric? No primeiro porquê. Exato. Não, é falso, porque há sempre em torno de nós espíritos, né? E como é um mundo de provas e expiações, a maioria podem ser até mistificadores. Então, você fazer evocação, como diz aqui, até constitui uma barreira para os intrusos, né? Então, exatamente isso. Isso, exatamente, porque afastar dessa ilusão de que não há espíritos em torno de nós vamos constatar como muito razoável isso que Kardec coloca, se deixarmos à vontade para que se manifestem espontaneamente, é deixar o microfone ao alcance de toda a plateia que está presente. E quem, diante disso, se manifesta predominantemente são os espíritos imperfeitos, como o Eric disse, porque eles se sentem mais atraídos e do ponto de vista não só da afinidade, mas da condição fluídica, eles estão mais perto de nós, encarnados, com mais frequência. Então é por isso e não por outro motivo que nas mediúnicas que só adotam o critério da manifestação espontânea, que se apresentem os espíritos imperfeitos, sofredores, endurecidos. Não é? E esse pessoal é porque ele está aí.
Não é que nós sejamos superiores socorristas designados especialmente para encaminhar-lhes, né, para apresentar a eles o mundo espiritual, como às vezes algumas pessoas supõem, não é? Que a mediúnica é o local de encarnados super-heróis e lá só ocorrem os espíritos sofredores porque nós temos os superpoderes para encaminhá-los para a luz. Não é isso, é a afinidade natural que se estabelece diante dessa atitude passiva de esperar que eles se manifestem espontaneamente. É como o Eric falou, que baseado no 269 do capítulo 25 do Livro dos Médiuns, se nós atrairmos pelo pensamento uma dada individualidade, um dado irmão nosso desencarnado, isso vai afugentar, isso vai inibir essa espontaneidade, essa voluntariedade com que os espíritos imperfeitos procuram dominar nas sessões práticas, nas sessões ditas mediúnicas, não é? Exatamente, né? E a gente tem que ter sempre a consciência, né, de que evocando, né, a gente não tem exatidão, né, porque há também o livre-arbítrio do espírito e o espírito também pode estar, não pode conseguir não se comunicar, né, porque tem aquela questão da afinidade com um determinado médium, uma afinidade fluídica, né. Então, às vezes, um determinado médium não é tão flexível para aquele espírito, né. Se você tiver todas essas cautelas e precauções, a evocação é sempre recomendada, né? Eric, essa é outra objeção que se coloca no meio. Olha, eu não tenho como saber se eu posso ser atendido. Eu não quero parecer presunçoso aos espíritos superiores para que eles forcem o êxito da minha evocação. Então, por isso, eu vou me abster, não vou evocar. Eu vou dar a mostra de humildade, esperando que aquele que os espíritos superiores admitam possa se comunicar. Mas não é assim. Existem essas barreiras fluídicas, existem barreiras morais, e é verdade que o fato de você chamar, o fato de você evocar, não garante 100% de êxito, de resultado. Mas daí não se segue que é inútil utilizar essa técnica, porque menores ainda serão as chances, as oportunidades de estabelecer a comunicação com esses entes familiares, esses entes conhecidos, se durante a atividade, no contexto da atividade, nós não evocarmos. E evocação precisa ser desmistificada, não é nenhuma fórmula sagrada, sacramental. É você pensar no ser a quem você deseja se dirigir e obter comunicação e notícia. É isso. No decorrer desse capítulo, Kardec nos dá ainda técnicas acessórias para fazer com que eventuais dificuldades na eficácia, né, no bom resultado da evocação, possa ser suprida, pode ser fortalecida. O que nós temos que entender é que não evocar é deixar simplesmente a porta aberta para os espíritos imperfeitos se comunicarem sem nenhum esforço nosso de aprimoramento que faz parte aí desse preparo para possível esforço e êxito das evocações dos espíritos familiares. Tá? Então a gente deve entender, olha, não estamos aqui dizendo que é coisa mágica, basta evocar que você vai conversar com o seu familiar falecido, desencarnado, mas que a evocação é o meio natural de tornar isso mais provável de acontecer. Agora, Eric, é importante a gente dizer para os nossos amigos que não é simplesmente levar novidade, olha, descobri, tem um capítulo 25 no Livro dos Médiuns, na próxima sessão mediúnica, que tal evocarmos? Se fizerem assim, de improviso, também não vai dar certo, não é mesmo? Sim, Kardec sempre recomendava, né? Até vocês podem ver lá no que é o Espiritismo, ele fala bastante isso, sempre recomendar o estudo prévio, né? Antes da prática, né? Então, para os grupos mediúnicos, quem estiver assistindo, tanto grupos no centro quanto grupos familiares, né? Porque Kardec também
Isso é outro ponto, né? Na época de Kardec tinha vários grupos familiares, reuniões em casa mesmo, e hoje se tem a ideia que só pode ser no centro, né? Mas independente disso, é necessário sempre o estudo prévio, né, da doutrina, né? Estudando o livro dos médiuns. Se o grupo já tiver uma boa base no livro dos médiuns, aí sim você pode partir tanto para evocação quanto para comunicação espontânea, né? As duas formas é necessário um estudo prévio e constante da doutrina espírita que está contida nas obras fundamentais de Kardec, né? Nas 22 obras fundamentais. Eu só queria falar para Flor Bela Dalma que a live vai ficar salva assim, né? Ok, Obrigado à presença do Eduardo, da Flor Bela Dalma, do Magnetismo. Muito obrigado. ok, Eric. Você falou muito bem a necessidade de estudo prévio. Eu quero chamar a atenção que esse estudo prévio é tanto de ordem teórica quanto prática, preparatória. Nas sessões reservadas ao chamado desenvolvimento mediúnico, ou então em sessões especialmente reservadas para aqueles médicos que desejam se reciclar e passar a praticar o método legado por Kardec no Livro dos Médiuns, para que haja um treinamento, para que haja um estágio, a fim de que se teste a aptidão do médium, vendo quais são os espíritos que mais facilmente por ele se comunicam. Tem que ter um ensaio prático. Vamos ver. Você é médium, sou aspirante, então vamos fazer os exercícios e observar quem, por seu intermédio, consegue se comunicar. Então vai desabrochando a faculdade mediúnica e também o observador vai identificando certos espíritos que são familiares, que mais facilmente encontram predisposições fluídicas e morais para estabelecer comunicação com esse médium iniciante ou com o médium sujeito a essa reciclagem para se ajustar ao método espírita. Então, diante disso, podem aparecer como familiares aqueles espíritos imperfeitos, é natural. Nós somos espíritos de terceira ordem, então nós atraímos nossos afins, eles podem igualmente manifestar o endurecimento, a ignorância, a tristeza, a arrogância, e precisamos, então, diante disso, começar nessas reuniões preparatórias, com o auxílio de pessoas experientes, a credenciar esses médios, a abandonar essa companhia que deve ser tratada com caridade, evidentemente, não deve ser expulsa, não se trata disso, mas para que ele, juntamente conosco, juntamente com os evocadores, possam, então, treinar a arte de dar vez ao seu bom espírito familiar. E, com o tempo, esse esforço pode ir a tal nível que ele alcance, por misericórdia divina, a condição de reconhecer o seu guia espiritual. Para que este guia espiritual possa ser o seu companheiro, que não só inspira bons pensamentos a todo momento, mas durante as sessões mediúnicas possa comparecer, possa dar o seu conselho, o seu ditado instrutivo e principalmente auxiliar nas evocações outras que se farão na sequência. Como o Eric já adiantou, o guia do médium tem um papel importante, não é, Eric? Exatamente, né? Como eu já tinha pontuado, né, no início, Kardec sempre evocava, né? Você vê, por exemplo, casos dele evocando São Luís, né, e perguntando: é possível comunicação com determinado espírito, né? Então, o relacionamento com os guias é sempre indispensável, né? Muitas vezes no momento pode-se pensar que só é possível se comunicar com espíritos inferiores, né, da terceira ordem, porque nós somos da terceira ordem, né? Então não podemos evocar um espírito da segunda ordem, mas não, Kardec recomendava a evocação, né, com nossos anjos da guarda, que são necessariamente da segunda ordem, né? Então não há esse impedimento realmente. E como o Rui tinha falado, né, é necessário o estudo prévio e prático, né? E sempre o desenvolvimento da mediunidade, né? Tem até um capítulo do Livro dos Médiuns específico falando do desenvolvimento da mediunidade, né? Falando dos exercícios, né? Então é necessário realmente esse preparo. Até como a Flor Bela dá uma pergunta aí, né? Por que alguns médiuns ficam descontrolados nas sessões, mesmo tendo anos de exercício da mediunidade, né? Acredito que isso
pode ser também uma questão da obsessão, né? Mas é realmente algo que, com o exercício, com a prática, tende, na maioria dos casos, a acabar, né? Então, o desenvolvimento, o preparo do estudo e da prática é realmente indispensável, como o Rui tinha colocado. Isso, Eric, né? Podemos responder que é por falta de preparo. Né? O médium, evidentemente, quando no ato de intermediação, ele compartilha das sensações dos espíritos comunicantes, e ele deve ser bem solícito, assim, no sentido de deixar o espírito se expressar. Acontece que alguns, por falta de orientação segura e baseada no livro dos médiuns, acham que para acontecer a coisa de uma maneira muito autêntica, precisam ceder totalmente a todas as impressões que recebam. Não é assim. O médium precisa estabelecer rédea, né, um certo limite sobre o fenômeno que, por seu intermédio, ocorre. Ele precisa estabelecer um filtro, entendendo que o mais importante ali, em termos de autenticidade, não é a das sensações, mas do conteúdo inteligente da mensagem. Ainda que se trate de espírito endurecido, espírito sofredor, o mais importante é a gente entender a psique desse espírito. O que está fazendo ele triste? O que está fazendo ele endurecido? Qual é a problemática existencial? Não é? Do que ele precisa ser esclarecido para chegar ao arrependimento, não é? E a pensamentos melhores. Então, tudo isso a gente aprende onde? Com a doutrina espírita. Mas mediunidade não é propriedade exclusiva, monopólio do espiritismo. Então, tem médium hoje em diversas igrejas, tem médios em grupos independentes que não adotam o referencial espírita. Então, quando a gente está falando aqui algumas coisas, é porque nós somos espíritas. E nós, por uma fé racional, nós observamos que o caráter da doutrina espírita é seguro para nos dar um método de investigação que não nos deixe enganar. Parte desse método diz respeito à necessidade que temos de atrair certos espíritos com quem desejamos falar. Nessa etapa preparatória, devemos atrair os bons espíritos em geral. Né? Sabe por quê, não é, Eric? Não há sempre na mediunidade a chamada maleabilidade ou flexibilidade. Nem todos os médiuns são flexíveis. Isso precisa ser enxergado, precisa ser observado nessa etapa preparatória de desenvolvimento dos aspirantes a médium. Por quê? Porque a flexibilidade é a aptidão para servir de intermediário a um grupo mais vasto de espíritos comunicantes, desde aqueles que estão na base, né, da escala de Kardec, confira a questão número 100 seguinte do Livro dos Espíritos, os espíritos imperfeitos, até os espíritos mais elevados. Não é? Então, é preciso que saibamos divisar bem, né, essas etapas de aprendizado e identificar, será que eu sou capaz, pela minha faculdade mediúnica, de dar comunicação a espíritos de diferentes classes? Né? Tantos espíritos elevados quanto ignorantes, será que eu sou capaz? Né? Espíritos desconhecidos, espíritos familiares? Então tem que ver isso na preparação. Os médios ditos flexíveis são os ideais, são os preferidos para fazer evocação, né? Simplesmente porque, por seu intermédio, os espíritos encontram mais facilidade de responder. Estamos atrás do parente de alguém que estamos conhecendo agora. Não conhecemos nem o espírito, nem a pessoa. Como é que a gente vai resolver essa parada? Só se o médium tiver aptidão, né, para, enxergando esse espírito, conseguir comunicar. E nem sempre isso acontece. É raro isso acontecer. Então, a gente precisa estudar se o médium é flexível ou não. Se o médium não for flexível, Eric, se o médium ele tiver aptidão, mas é só para uma meia dúzia de espíritos familiares ou um determinado perfil de classe de espírito, como é que fica? Esse médium não pode participar de experiências, de sessões de evocação? Bem, acredito que nesse caso o que pode ser feito, né, é que o anjo da guarda sirva de intermediário, né, nesse caso.
Então, muitas vezes, a evocação você evoca determinado espírito, mas ele não se comunica diretamente, né? O anjo da guarda serve de intermediário e passa a mensagem ali pro médium, né? Então, mesmo se não houver flexibilidade nesse caso, pode haver comunicação por intermédio do anjo da guarda que, vamos dizer assim, pega a mensagem e transmite, né? Muito bom, é isso mesmo. E aprendemos com quem? Com o Espiritismo. Aprendemos com o Livro dos Médios, com a Revista Espírita, que também é obra fundamental do Espiritismo, que nós estamos aí empreendendo para divulgar, não é isso, Eric? Toda terça-feira, 18, Exatamente, 18 horas. terça-feira, 18 horas, no canal do YouTube, que vocês podem acessar aí no link na bio do Instagram. Estudamos a Revista Espírita, né? Pegamos um artigo de cada mês e vamos estudando, né? Estamos aí já bem avançado, mas ainda não terminamos a Revista Espírita, né? Isso aí. Mas é uma obra com muito riquíssima, né? Muitas coisas essenciais, né? Isso. E queria só para complementar a informação, Eric, então na Revista Espírita, Kardec complementa o método que está aqui no Livro dos Médios, dizendo, olha, não é um impedimento absoluto que o médium não flexível não seja passível de evocações. Como o Eric falou, ele pode participar porque ele sempre encontra facilidade, desde que recebido o treinamento inicial, de comunicar com o seu anjo guardião, com o seu guia espiritual, que lhe auxilia sempre, está sempre ali, amigo da casa, sempre ao alcance desse médium e do evocador. E há também aquele que preside e guarda e está sempre junto do grupo como um todo. Então, esses têm facilidade. Né? Então, eles podem fazer aí uma comunicação intermediária, como disse o Eric. Né? Quando o espírito de alguém aí, não consegue encontrar a aptidão moral, a simpatia e os fluidos para se comunicar pelos médios disponíveis, porque estes não são flexíveis, não são compatíveis, eles recorrem ao guia. E o guia diz, olha, ele está aqui, ele não consegue responder a evocação, mas ele manda dizer tal coisa a vocês. Se a gente tiver confiança nesse intermediário, tudo bem, supriu o obstáculo. Agora, como é, Eric, que a gente vai ter confiança nesse intermediário, nesse chamado guia? Desde que, né, ele seja seguramente identificado. E é isso que os amigos médios e adeptos do espiritismo precisam saber. Né? Eu preciso reservar um tempo para evocar e estabelecer comunicações regulares com o meu guia espiritual. Né? Senão, como é que eu vou ter esse amigo aí de todas as horas que vai me ajudar no campo das evocações, das mediúnicas, de saber o que está acontecendo com segurança do ponto de vista do mundo espiritual? Né? Não é isso, Érica? Exatamente. Tem um capítulo do Livro dos Médios que fala da identidade dos espíritos, né? Para você ter essa identidade, precisa de comunicações constantes e regulares com aquele determinado espírito, né? E aí você vai conseguir reconhecer ele, né? Pela linguagem e tudo mais, né? E é importante isso para não cair na obsessão, na fascinação, né? Até como a Flor perguntou aí, né? Sobre obsessão, pode ocorrer, né? Um determinado espírito, através da fascinação, pode se apresentar como guia, como o anjo da guarda do médium. E para você se precaver dessa fascinação, dessa obsessão, você precisa realmente ter esse cuidado, essa análise crítica da comunicação, né? E tendo sempre em mente a escala espírita, a análise racional, o crivo da razão, né? Com base nos conhecimentos da obra de Kardec. Isso independe de evocação. Né? Onde tiver pessoas reunidas, enfim, os espíritos, mesmo que não haja médium, os espíritos que têm por hábito mistificar, que têm por hábito enganar, eles vão fazer o seu assédio. Só que nesse caso, a ausência de médium, eles vão fazer por inspiração oculta de pensamentos. O que muda com os médios é que a manifestação passa a ser ostensiva. E sendo ostensiva, aí surge a responsabilidade para o médium, para o grupo, de saber identificar em que classe da escala espírita se situa este espírito comunicante. Também existe uma técnica em Livro dos Médios, como o Eric falou, né, no capítulo 24,
para que nós possamos saber com quem estamos lidando por trás do médium. Quem está ali? Mais de um médium, inclusive famoso, já confundiu o seu anjo da guarda, o seu guia espiritual, com o espírito fascinador pseudo-sábio. Agora, isso é culpa da evocação? Não, nem costumava evocar, nunca relatou, né, tivesse se submetido à técnica da evocação. É que, ingenuamente, sem estudar as técnicas de distinção da personalidade, né, do perfil dos espíritos comunicantes, esses médios se deixaram iludir. Vem um espírito, fala manso, diz assim, olha, eu sou o seu guia espiritual, faça tudo o que eu disser que você vai para o céu. Né? Conta a história, né, de tanto ouvir isso, o médico chegou no despenhadeiro e se atirou, né? Porque fazia tudo que o espírito mandava, de olhos fechados, achando que era o seu guia espiritual, quando, na verdade, era alguém disfarçado. Essa coisa de enganação não existe só no mundo físico, entre os encarnados. Quem são os desencarnados? Em boa parte, são aqueles que acabaram de sair daqui, deste mundo, então são imperfeitos, como o Érico colocou, e podem enganar, evocados ou não. Então, a evocação não é brincadeira, né, Érico? Nós temos que o Espiritismo adota a evocação, mas ao lado de todos os outros requisitos teóricos e práticos para que a situação não seja de nenhuma maneira perigosa, desfavorável. Exatamente, né? Isso que você pontuou é um sintoma claro da fascinação, da obsessão, né? Quando o médium se coloca completamente submisso, né, ao espírito, né? Obedece tudo, né? Sem questionar, e o espírito faz com que até a Flor pergunta aí, como reconhecer a fascinação no momento das comunicações, né? Por essas atitudes do espírito, o espírito se coloca de maneira autoritária, né? Não respeita o livre-arbítrio do médium, faz com que o médium se isole ali, não ouvindo as outras pessoas da reunião, né? Às vezes o médium até sai da reunião e vai para psicografar sozinho porque não quer ser questionado, né? E tudo mais. O médium psicografa as coisas mais ridículas e acha brilhante, né? E as pessoas avisam, não é por aí, e mesmo assim o médium continua indo. Então, todos esses sinais e sintomas são sintomas claros da fascinação, da obsessão, e aí é preciso o médium se precaver disso, né? Pelas recomendações de Kardec, né? A análise da linguagem, a análise crítica das comunicações, né? Até no estudo da Revista Espírita que a gente teve, o último, né? O Rui pode até falar, a gente fez sobre o artigo da Revista Espírita sobre Kardec analisando as comunicações que ele recebia, né? Ele diz, né, eu recebo mais de 3.000 comunicações, né? E dessas, né, apenas 300, né, tem uma moralidade reprochável, né? E 100, se não me engano, merecem publicação, né? Era um número muito reduzido do que ele recebia, né, que merecia publicação, né? E hoje em dia, qualquer mensagem que o médium recebe, né, ele já vai publicando, já vai aceitando, né? E não é assim, né? Kardec tinha todo um rigor, né, crítico, lógico, além da aplicação do controle universal, né, e tudo mais. A gente tem que entender que identificar a classe do espírito é como fazer uma verdadeira entrevista psicológica, né? Como se fôssemos psicólogos na tentativa de identificar quais são as intenções, o que caracteriza a personalidade, o caráter daquela pessoa que está comunicando, e às vezes pela primeira vez. Então, isso requer observação, tato, prudência, para não nos deixar iludir, fascinar, não é? Porque o processo é muito sutil. Esses espíritos que têm inteligência, mas não têm bondade, eles são orgulhosos, eles gostam de falar demais, sem ter conhecimento, e escravizar, subjugar o grupo, né? Fazer com que o grupo passe a obedecê-lo, a ser sua plateia, né? Seus admiradores, seus fãs. Então tem orgulhoso aqui, tem orgulhoso no mundo espiritual. E isto é muito sutil, volto a dizer, porque ele vai dizer, não, eu fui amigo de Jesus, olha, eu sou assim com ele, um em carne, então eu sou superior, eu vim de um mundo, eu vou te salvar,
faz tudo que eu digo que você... Quando o espírito ele dá ordem, diz Kardec nesse capítulo 24, item 267, suspeita aí bem forte, acende a luz amarela, porque isto é sinal de um possível fingimento, de uma possível troca de identidade. A gente pensa que está falando com um espírito superior, com um espírito benevolente, mas está falando com um espírito pseudo-sábio, imperfeito. Mas voltando aqui para a evocação, eu gostaria de novamente falar da necessidade de desmistificarmos, né? De não pensarmos que a evocação é uma coisa extraordinária, que requer uma fórmula especial. Se você apreciar o item 271 do Livro dos Médiuns, no capítulo que estamos abordando, você verificará que muitas das vezes Kardec foi surpreendido com uma pronta resposta a um chamado monossilábico, um chamado simples ali, de causar admiração no seu grupo. Poxa, mas foi só você falar e já o médium manifestou a presença do ser evocado? Como é que é isso? É porque evocação é simplesmente pensar em alguém. Não precisa chamar, não precisa pronunciar palavras especiais. Se você pensa muito no seu ente querido, você está evocando. Intuitivamente, algumas pessoas sentem medo de fazer isso. Sabe por que tem medo? Por preconceito e pela intuição vaga de que, se insistir naquilo, vai começar a ter percepções daquela pessoa em quem pensa. É essa a verdade, é a lei ensinada, a lei de comunhão de pensamentos, a lei, né, de atração entre os afins, e o chamado é uma expressão de afinidade, é uma manifestação de bem-querer, é algo que aos espíritos, de um modo geral, né, seduz, causa admiração, causa fraternidade. Então, quando é com pureza de sentimentos, eles vão dizer, opa, estou indo já, vou tentar atender. Não sei se eu vou ter médium disponível para realizar a comunicação, mas eu vou atender, e isso de bom grado. E a gente precisa observar isso, que muitas das vezes os grupos vão dizer, olha, na nossa casa espírita, no nosso grupo espírita, nós não praticamos evocação. Entretanto, o que se vê é exatamente esse pensar em alguém que acabou de desencarnar, esse pensar no anjo guardião do grupo, né? E as pessoas não notam que estão sendo contraditórias, porque ao emitir esse pensamento, eles estão, sim, evocando. Talvez não estejam preparados, né, para receber a devolutiva da evocação, porque se distraem, porque logo que um espírito sofredor tome a palavra por um médium, logo todos ficam focados naquela comunicação, e então não se tem assim um clima, um ambiente favorável. Se diz, não, nosso grupo é de desobsessão, querendo dizer, não, nós só vamos receber espíritos para serem socorridos, espíritos endurecidos e sofredores. Só isso. Nós só cuidamos disso. Gente, isso é uma ilusão, né, que Kardec explica. Isso é insubsistente por quê? Porque nós não comandamos os espíritos. Não é assim, tudo feito uma régua, aritmeticamente, dizer, ó, aqui só entra de tal jeito e tudo vai ficar sob o mais absoluto controle. Não é assim que acontece. Então, quando eu me foco nos sofredores e endurecidos, eu manifesto caridade, e isso é positivo, não devemos rejeitá-lo. Mas nós devemos entender que, em contraponto, nós precisamos dos bons ao nosso lado para auxiliar no êxito desse trabalho. Não há um grupo que não necessite, não é frequentemente, do conselho, da assistência do seu guia, do seu presidente espiritual, do seu anjo da guarda, dos médiuns que compõem aquela família. A gente não pode, senão a gente fica sem chão, literalmente sem chão. Concorda, Érica? Exatamente, né? É necessário até para o trabalho com os espíritos inferiores, né? Em perturbação, é necessário
a ajuda, o auxílio dos espíritos superiores, né? Então, é claramente indispensável, né? Realmente no movimento existe essa ideia da desobsessão, né? A gente só vai se comunicar com espíritos inferiores, né? E aí acaba-se que você só tem a impressão desses espíritos inferiores, né? Por isso que muitas das vezes o movimento acaba acolhendo certas narrativas muito materializadas do mundo espiritual, porque se você só se comunica com esse tipo de espírito, você acaba tendo só essas impressões, né? De espíritos ainda muito em estado de perturbação, ainda muito materializados, né? Eu queria pontuar, se o Rui me permite, Não? um ponto da evocação que eu acho muito boa, que Kardec vai falar lá no Céu e Inferno, né? No primeiro capítulo da segunda parte, que a evocação auxilia, inclusive, na ajuda da perturbação, né? Então, às vezes, no momento, se tem a ideia de que você só pode evocar depois de anos, né? Que o espírito tem que se preparar e tudo mais. E não, o Kardec fala lá, às vezes você pode evocar dias depois do desencarne, né? E, inclusive, a sua evocação vai ajudar aquele espírito a sair da perturbação, né? Então, a perturbação não vai atrapalhar a evocação. Você vai, inclusive, ajudar ele a sair da perturbação, né? Porque esse é outro argumento que se utiliza, né? O espírito vai estar em perturbação, não vai conseguir se comunicar, precisa muito tempo para sair, né? E não é assim, né? A evocação pode, inclusive, ajudar na perturbação, não é, Rui? Exatamente. É mais uma evidência de que o conceito de evocação ainda é mal compreendido. Olha, Kardec nos orienta em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, final das preces, que a prece é uma evocação útil, muito útil nessa situação a que alude o Eric, né? Logo depois da morte física, né? Da falência do corpo físico. A morte, do ponto de vista espiritual, é um processo, ela não é instantânea, né? O espírito vai se desprendendo do corpo físico, dependendo do gênero, né? Se dá mais do gênero de morte, se dá de forma mais rápida, mais devagar, dependendo também do nível de progresso do espírito, mas de um modo geral o que se deve entender é isso, é que a evocação é apenas o pensar naquele espírito. E naquele momento em que o espírito está precisando se emancipar da poeira do corpo físico, da matéria grosseira, não é? Isso vem bem a calhar. Não é? Ele saber, eu estou aqui contigo. Não é? Vamos supor que eu desencarne agora, aí o Eric vai dizer, Rui, não desespera, olha que tudo que aprendemos, Rui, eu tô câmbio, Rui, câmbio, pensa em coisas boas, eleva o pensamento a Deus. Então, nesse ponto, o Eric está intercedendo para que se agilize essa minha libertação e, ao mesmo tempo, exercendo a evocação. A evocação. E na medida que eu consigo evocar, eu possibilito ao Eric dizer que a caridade que ele me fez foi bem sucedida e ainda deixar o Eric aprender alguma coisa sobre o meu estado. E assim encontramos, não é, Eric, no livro do O Céu e o Inferno. Kardec evocando os recém-desencarnados para lhes dar um testemunho de seu afeto, mas também colher como é que é essa passagem, como é que é esse processo de transição. Eu vou dizer, Eric, valeu, olha, ouvir tua voz nesse momento foi muito importante, não é? Porque fiquei menos confuso. E agora deixa eu te dizer como é que foi essa impressão que eu tive, não é? Dizer o quanto é recompensante estarmos aqui agora em mundos diferentes para que eu possa atuar como possível para continuar ajudando no trabalho. Então é assim, gente, essa solidariedade que é um elo inquebrantável que a evocação ajuda sempre a manter. Não é uma coisa. E é um absurdo, às vezes, a gente ouve falar, certos médicos que passam 20, 30 anos, a encarnação inteira, sem conseguir falar com entes familiares, exatamente por não terem recebido a informação. Pensa neles. Ou seja, evoca. E vamos tentar falar, não, isso é um tabu. Por quê? Porque vem um ser maligno e vai imitar o teu familiar e te levar para o fogo do inferno. Gente, isso é uma reminiscência, né? Isso é um traço da nossa religiosidade primitiva que precisamos superar. Justamente por isso que Kardec redigiu a obra O Céu e o Inferno,
a justiça divina segundo o Espiritismo. Não é para a gente deixar esses dogmas um pouquinho para trás e entender, né, que o processo é racional, que o processo de comunicação entre os parentes é possível e é uma expressão de solidariedade, de amor universal. Exatamente, Rui, né? A vocação realmente é indispensável, né? E mostra realmente até a caridade, né, com o determinado espírito, né? Tem um artigo na Revista Espírita, que é o Lar de uma Família Espírita, né? Que mostra exatamente isso que o Rui está falando, do contato com os familiares, né? Era reuniões que aconteciam em casa mesmo, reuniões familiares, e que os filhos, né, e a mãe se comunicava com o avô ou o pai, não me recordo bem agora, mas havia uma comunicação constante, né? E era algo natural, né? Não era aquela ideia, não, o telefone se toca de lá para cá. Não, era algo natural e as crianças cresciam ali já com aquela ideia da mediunidade que portanto não parecia algo espantoso, né? Era algo natural que se convivia, Permite né? uma parte, Eric, só para falar que era o evangelho do lar com a parte prática. Né? Se a gente falar evangelho do lar, o pessoal vai reconhecer, né? A maioria, porque é uma prática incentivada no movimento, né? Com essa expressão. Mas, então, sem tirar nem pôr. Né? Era um estudo do ensino moral em que se deixavam os médios darem comunicação. Mas de um tempo para cá, né, a coisa se mistificou a tal modo que acham que você fazer mediúnica, fazer prática em casa, é atrair espíritos inferiores para dentro da sua vida. Não é isso, Eric? E não tem nada a ver o lugar, depende muito da qualidade, do nosso coração, do nosso pensamento. Não pense que você não está com espíritos perversos ao seu redor. Isso pode acontecer se você não vigiar os seus pensamentos, se você não procurar se aperfeiçoar do ponto de vista moral. Não tem nada a ver com fazer mediúnica ou não. A mediúnica é só dar o microfone para quem esteja, né, para que ele se pronuncie. E se você evoca com compaixão, com seriedade, com certeza o seu anjo guardião, aqueles que lhe querem bem, os seus familiares, vão fazer. Então, prossiga, Eric. No tempo de Kardec era assim, não é? Grupos familiares. Exatamente, né? Havia grupos familiares e isso era algo natural, né? Não havia... tá muito hoje essa ideia do templo, né? Só pode ir no centro espírita como se fosse uma igreja, um templo, né? Mas não, o fato de você fazer reuniões em casa, né? Não vai atrair espíritos obsessores para sua casa, né? O que vai atrair são os seus pensamentos, suas atitudes, né? E isso independe se você faz reunião mediúnica ou não, né? Nós somos médios no sentido, todos nós somos médios no sentido geral, né? Então, independente de você fazer reunião mediúnica ou não, você está interagindo com espíritos, né? Então, se você pensar coisas ruins, você vai atrair maus espíritos, independente de qualquer coisa, né? Mas é exatamente isso, né? Então, a evocação, ela é realmente bastante necessária, né? Embora no momento espírita tenha havido, até a Flor colocou aí, né? Obras, né? Autores que tenham tentado proibir a evocação, né? Mas a evocação, segundo Kardec, é completamente necessária, né? Às vezes se utiliza, tem mais um argumento que se utiliza para combater a evocação, que era, não, Kardec era missionário, né? Às vezes tem obras que colocam isso no movimento espírita. Kardec era missionário, então ele podia evocar e nós não. Não, mas Kardec recomendava para todos, né? Só ler esse capítulo aqui 25. Era algo geral na França naquela época. Na França daquela época não havia nenhuma ideia, né, de que existe hoje de que o telefone só toca de lá para cá. Não, isso era algo geral, comum, natural naquela época. Não havia qualquer problema, qualquer impedimento, né? Então, você não precisa ser espírito superior para evocar, né? Exatamente. Kardec teria que ser pouco evoluído intelectualmente para ter todo um trabalho de publicar um manual se fosse para aplicar apenas para os grupos chamados missionários ou para o seu próprio grupo, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele deixou isso aqui, ele legou à posteridade, orientado pelo seu anjo guardião, que ele tratou de reconhecer também quem era, né, para ajudar nessa obra toda. E quem é o anjo guardião de Kardec? Segundo
consta em diversos trechos das obras, é o Espírito de verdade, que em determinado momento confessa, é aquele que animou Jesus de Nazaré. Então, observem que todos nós, embora não sejamos Kardec, nós podemos e devemos evocar o nosso anjo guardião. E daí receber, mostrando esforço, mostrando humildade, mostrando seriedade, que ele pode nos orientar na mediúnica, pode nos orientar no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, em todas as situações de nossa vida, inclusive na prática, né, que integra os evocadores, os médiuns e determinados outros que se interessam pelo estudo prático. Então tá aí, gente, é o livro dos médiuns. Né? Vamos estudá-lo cada vez mais. E com isso a gente consegue verificar não só a diferença entre determinadas psicografias, determinada literatura mediúnica, né, de um autor espiritual só, com a base, o fundamento do ensino coletivo dos espíritos superiores da obra de Kardec, mas principalmente os porquês para a gente escolher. Ninguém é obrigado a fechar, né, exclusivamente com Kardec ou com o autor fulano de tal. Mas vamos procurar ver quem é que apresenta as melhores razões. Quem é que nos dá a solução mais completa para todos os problemas? E, diante disso, é que nós seguimos, não é, Eric? O que está aqui como manual dos médiuns e evocadores, o livro dos médiuns. É realmente um repositório da técnica mais segura, mais racional, sensata, para nos comunicarmos com os espíritos. E com eles aprendermos. Exatamente, né? Então, realmente, queria recomendar a todos o estudo desse texto, né, que a gente está lendo. Leiam em casa, leiam tudo, né? A gente comentou alguns trechos, né? Mas é importante sempre a leitura integral em casa, né? E realmente um texto muito importante e é uma prática que deveria voltar para o espiritismo, né? A prática da evocação, né? Então, vai dar 1 hora de live, né? O Instagram só cabe 1 hora, vai cair. Mas eu queria realmente agradecer bastante a presença de todos, né? Queria agradecer a Flor, né? Que fez muitas contribuições aí no comentário, os comentários de todos, né? A Tânia, vários comentários aqui, a Adriana, todos que assistiram. Eu vou deixar a live salva aí, né? E, enfim, Rui, você quer fazer mais alguma colocação? Não, reiterar as suas palavras no sentido do convite a todos estudarmos juntos e cada vez mais para compreender e nos atualizarmos na doutrina espírita, né, genuinamente ali colocada por Jesus e pelos espíritos superiores, por intermédio de Allan Kardec, nas suas 32 obras sobre o assunto, que nos dão, não é, a compreensão mais exata do sentido superior da vida e das possibilidades que temos de aprender uns com os outros, encarnados e desencarnados. Até uma próxima oportunidade. E muito obrigado, Eric, pelo convite. Estou estreando aqui no seu canal pelo Instagram, uma experiência nova e muito gratificante, sempre ao lado desse amigão aí de um coração enorme que tem se dedicado abnegadamente na divulgação do Espiritismo. Conte sempre conosco. Muito obrigado, Rui. Excelente sua participação. Foi muito boa a live. Obrigado a todos. E queria recomendar, né, que a gente já falou, mas tem estudo da Revista Espírita, terça, às 18 horas, no canal, né? Acessem lá na bio, tem todas as nossas redes sociais lá também. E é isso, eu queria agradecer a todos e até um próximo estudo, até a próxima live. Então, até a próxima, pessoal. Tchau, pessoal. Até lá.